Olá, boa tarde. Esse é mais um programa Mundo Livre, toda terça-feira aqui na TV, já às 15h. Eu estou aqui com a Vilma Grzinski e a gente vai comentar as escolhas que o Trump tem feito para o gabinete, né? O Trump está agora na Trump Tower, na Quinta Avenida em Nova York, em várias reuniões. Essas reuniões são para definir em torno de 15 nomes que vão integrar o governo dele mais para frente, né? Tem alguns nomes que já foram anunciados, entre eles a gente pode começar comentando, Vilma, é o do Steve Bannon, né? O Steve, que era um jornalista, né? Que estava trabalhando no site, no Breitbart News, né? Um nome polêmico, né? Ele é o nome assim, mais explosivo de todos, só para lembrar que ele escreve, mas ele não é jornalista, ele estava dirigindo o Breitbart, que teve um papel que a gente ainda não sabe exatamente, porque ele entrou na campanha como diretor da campanha em agosto, depois que o Trump teve duas crises lá com seus comandados, o que mostrou também que ele troca rápido de gente, mas ele que se transformou de um site relativamente pequeno, virou um gigante, porque, inclusive por causa desse efeito, a imprensa toda contra o Trump. Então, quando você queria saber o que o pessoal do Trump estava achando, como estava reagindo, você ia no Breitbart. E ele funcionou como o agitprop, sabe? Agitação e propaganda clássico. Ele algumas vezes parecia até que era o ideólogo do Trump. Isso antes dele entrar oficialmente para a campanha. Então, muitas vezes você via, saía lá no Breitbart, olha, o Trump é um candidato nacionalista. Trump nunca tinha mencionado a palavra nacionalismo. Daqui a pouco estava lá ele falando. Olha, nós estamos vivendo uma crise mundial por causa do globalismo. Trump nunca tinha mencionado essa palavra. Logo depois estava lá, elite globalista, que não tem interesse, completamente desligada do interesse da maioria da população, ou até, isso foi o mais interessante de todos. Então, um artigo lá falando, não, porque a elite globalista quer dissolver o Estado-nação e as pessoas gostam do Estado-nação. Daqui a pouco aparece o Trump lá falando sobre Estado-nação. Você não imagina ele discutindo com a Melania lá na mesa de jantar dourada, cheia de cristais, o Estado-nação. Então, esse papel de ideólogo dele foi muito importante e, assim, com um vigor, uma força que foram muito impressionantes. Eu achava que eles tinham interesse ali em desenvolver explodiu, né? Obviamente, porque os acessos, ele chegou a 250 milhões de acessos. Nossa. Imagina o que é isso. Eu achava que ia ter assim ele já tinha uma pequena operação em Londres, eu achava que eles iam expandir isso a partir nos Estados Unidos e em outros países. E o interessante é que Trump ganhou e ele foi para o papel que ele fez durante a campanha, que foi falar para o Trump. A nossa mensagem é essa, não vai querer ser bonzinho, simpático, atrair as minorias, nós vamos ganhar com esse pessoal que está no nosso barco. Que são os brancos, classe média. E que você descobriu que também são os que ganharam a eleição, os que foram lá e votaram no Trump. Então, esse papel de estrategista-chefe, que é que, basicamente, nos governos anteriores, que foi o Karl Rove no governo Bush, o David Axelrod na primeira parte do governo Obama, é o cara que, número 1, ganha a eleição. Isso o Steve Bannon já fez. Número 2, mantém
essa ligação, porque se você entra na Casa Branca, você necessariamente se afasta ali daquele calor da campanha e tudo. Então, o estrategista-chefe tem esse papel de manter a mensagem, de medir a opinião pública, para que lado está indo, e de ganhar as outras eleições também, porque sabe que eleição você tem que ficar ganhando sempre, né? Vai ter eleição daqui 2 anos, tem eleição para o Senado, então tem essa parte importante. E ele é uma personalidade altamente explosiva, que elegeu como principal inimigo o establishment, mas não establishment, democrata nem se fala, establishment republicano. O Partido Republicano, exatamente. Né? Ele tem uma ideia de que o Partido Republicano realmente está acabando, né? Então, e ele vai pela lógica política, pelo menos pela lógica que a gente conheceu até agora. Né? O Trump mudou tantos paradigmas aí que a gente fica até em dúvida. Mas ele vai necessariamente entrar em choque com o Reince Priebus, que é o outro nome confirmado pelo Trump, que era o presidente do Partido Republicano e que será o chefe de gabinete. Chefe de gabinete nos Estados Unidos, ele faz mais ou menos o que faz o ministro-chefe da Casa Civil aqui no Brasil. Ou seja, opera o dia a dia da política e o contato com os políticos para passar as leis que interessam, fazer tudo isso. A gente já sabe que no Brasil o que já aconteceu com essa função. Sim. Né, a gente sabe para onde eles vão depois, né? Agora, como ele é o cara da linha de frente, o homem, né? Porque até hoje não teve mulher, ele necessariamente não dura até o fim. É o cara que que o presidente pode tirar, ou seja, pode queimar, que ele está fazendo o que estou falando de forma geral, certo? Ele está fazendo o que o presidente determina. Sim. Mas ele pode, então, como ele pode, essa fritura pode ser muito rápida, o chefe da Casa Civil, ou chefe de gabinete, como eles chamam nos Estados Unidos, dificilmente dura até o fim do governo. Um governo Trump com todas essas incógnitas... E que vai trocando muito de gente mesmo, né? E com essa ideia de pôr os primeiros 2 nomes que ele anunciou são 2 nomes conflitantes, que agora estão fazendo ideias conflitantes. Eles estão fazendo aquela coisa, não, fulano tem o maior respeito, foi extraordinário, tudo que faz parte do jogo. Mas eles estarão em choque, entre outras coisas que vão estar em choque no governo Trump. Vilma, e Reince. Até os americanos, é um nome complicado, Reince Priebus. Eles sempre têm que explicar como pronuncia, rima com Heinz, do ketchup, que na verdade isso acho que é um apelido de Reinhold, que ele por parte de pai é família de origem alemã, Priebus também, por parte de mãe de origem grega, e ele é o cara que o Trump elogiou muito e comparou com o cavalo, né? Ele comparou com o Secretariat, que é o cavalo mais famoso, mas ele falou, mas naquela... A gente não sabe se é um elogio... É um elogio, no mundo Trump é um elogio, porque ele falou assim, olha, ele é uma estrela, mas você só é realmente uma estrela se você ganha, como o Secretariat ganhou. Ou seja, nesse universo Trump, isso daí foi um grande elogio. E os 2, estranhamente, funcionaram bem durante a campanha. Esse papel que o Trump não tinha nenhum contato com a máquina republicana, e o Priebus é também estratégia, de onde você vê, a campanha Trump tinha muito menos recursos do que a campanha da Hillary Clinton. Então, tinha que apostar onde punha anúncio, onde fazia comício, isso tudo
Hoje se baseia em algoritmo, a gente ficou sabendo aquele algoritmo da Hillary que não deu certo, mas também você tem que ter essa experiência política. E o Priebus é de Wisconsin, que de repente ficou importante, porque ganhou uma diferença mínima, o Trump ganhou e virou importante porque todo mundo assim, olha o erro da Hillary, que não foi nenhuma vez, não foi fazer comício lá, se tivesse conseguido menos de 1% dos votos, os votos eleitorais do estado todo iriam para lá, que são pouquíssimos, mas só essas curiosidades de eleição americana, né? Que são os estados que escolhem o presidente. Agora, Vilma, a família Trump, a gente sabe que a Ivanka tem um papel muito importante nas empresas do Trump e tudo mais. Num governo Trump, eles também vão ter alguma importância? Isso dá uma ideia, inclusive, de como o Trump vive num mundo isolado. Porque ele pôs os 3 filhos mais velhos, que são a Ivanka, o Donald Jr. e o Harry, ele pôs na equipe de transição e o genro, porque parece que o marido da Ivanka, que é o Jared Kushner, virou a pessoa que o Trump mais ouvia e a pessoa que os outros mais odiavam também, você sabe, né? As brigas internas sempre são as mais interessantes. Então já teve até fonte republicana falando assim, é uma cobra venenosa esse genro e não dá certo. Botar a família na política não dá certo. Se tem uma coisa que não dá certo, a gente já sabe, é isso. Vamos ver como vai ser no futuro. Mas o fato de que o Trump vive cercado dos filhos e do genro indica muito sobre esse caso único de um presidente eleito que nunca ocupou nenhum cargo político, nem cargo eleito, nem na máquina do Partido Republicano. Entendi. Existe uma tentativa de aproximação com o Partido Republicano, mas ao mesmo tempo ele não tem muito livre trânsito ali de conhecer gente para realmente escolher bons nomes e tudo mais. Só para lembrar, Duda, não é ele que vai escolher, mas a equipe dele ainda é muito reduzida e até a posse eles têm que ter 4.100 nomes, que que são os cargos principais. É um trabalho tanto. Então, se você chega já inteirado ali da máquina, eles todos são, a maioria esmagadora tem que ser ligada ao Partido Republicano. Em alguns casos, empresários ou outras figuras, mas a máquina ali funciona dessa maneira. Já Vilma, agora um dos cargos aí que deve ser anunciado em breve é o de secretário de Estado, né? Que é quem vai comandar a política externa americana. Tem 2 nomes aí. Um é o Rudy Giuliani, né, que foi prefeito de Nova York, e o outro é o John Bolton, que já foi embaixador dos Estados Unidos na ONU, né? No governo Bush e infunde um medo mundial, ele toca o terror mesmo. O Giuliani, Rudy, fica parecendo até uma figura calma, equilibrada, comparado ao John Bolton. Esse toca o terror mesmo. Ele é contra a ONU, ele foi embaixador na ONU e sempre foi contra. E ele é dessa ideologia próxima ao Trump, que é que os Estados Unidos devem... todas essas organizações mundiais funcionam contra os interesses americanos. Eu estou falando a maneira como eles pensam. Claro, e tem aquela frase famosa do John Bolton, do prédio da ONU em Nova York, que tem 38 andares, e ele falou que se a ONU perder 10 andares, ninguém vai perder nada, né? Não acontece talvez nada. Até se ganhe alguma coisa, né? Mas isso só é um sinal de como ele é dessa corrente ideológica. O Giuliani, de qualquer maneira,
vai ter um cargo importante. Ele estava meio fazendo lobby ali para ser o secretário, ou seja, o equivalente a ministro da Attorney General, né? Equivalente a ministro da Justiça. E ele é próximo do Trump também, né? Ele foi daquela triunvirato de republicanos que desde o começo, que era o Chris Christie, que estava encarregado da transição, o Trump já tirou, porque ele também tem um estilo ali bem abrasivo, para dizer o mínimo. Colocou o Mike Pence, que será o vice-presidente, o Newt Gingrich, também, que foi do Partido Republicano, hoje não é nada, mas ele também ideologicamente é próximo ao Trump, e o Giuliani, que foi o famoso prefeito de Nova York. Famoso e infame também, porque teve história de mulher, de a amante a mulher descobre que a amante está andando, recebendo proteção policial, mas ele foi se tornou famoso primeiro porque ele transformou Nova York no combate ao crime, aquela famosa política das vitrines, a teoria das vitrines quebradas, que era começar o policiamento em todos os sentidos e reduziu o crime em Nova York, uma coisa que coincidiu com uma redução nos Estados Unidos, mas ele pode com certeza reivindicar isso. E quando teve o 11 de setembro, que ele já estava assim, já era assim, o fim do mandato dele, ele adquiriu uma aura heróica, porque ele não saía do lado, ele ia em ele ia em todos os enterros dos policiais e dos bombeiros mortos no World Trade Center. Assim, imediatamente ele apareceu e falou, olha, nós vamos resistir. Caramba. Então ele ganhou essa aura heróica que depois foi totalmente destruída. Perdeu, virou uma figura. Ele tentou ser candidato. Primeiro ele tentou ser candidato pelo Partido Republicano, não ganhou nenhuma primária. E logo depois na primeira eleição que teve, todo mundo imaginava assim, para você ver como que a política, as surpresas são extraordinárias. Se imaginava que seria a Hillary e o Giuliani. Isso, na outra eleição, no final... Tinha certeza que ia ser a Hillary e o Giuliani. A Hillary foi assim, massacrada pelo Obama e o Giuliani, ele foi rejeitado nas primárias, ele não ganhou nenhuma. A eleição primária foi o John McCain que perdeu e depois ele também perdeu, ele tentou ser senador por Nova York, foi massacrado pela Hillary, então ele virou uma figura menor depois dessa fase, desse auge como prefeito de Nova York. Vamos ver se ele virar secretário de Estado, é um cargo super importante de projeção mundial, né? Ele foi promotor. Então, o que se imaginava é que ele seria isso, ministro da Justiça, porque ele foi um promotor federal, né? Da Justiça Federal, antes de ser prefeito, ele foi muito importante, porque você sabe que essa jurisdição lida com crimes financeiros, que sempre tem escândalo, em Nova York, né? E também ele foi um dos caras que desarticulou a máfia, aquelas coisas que a gente via nos Sopranos, FBI, os promotores ouvindo e fazendo aqueles processos enormes, gigantescos. Ele pode, como promotor, ele conseguiu esse feito, que era 5 famílias da máfia. A gente fala Nova York, mas é Nova Jersey, igualzinho nos Sopranos. Legal. Vilmar, muito obrigado.